Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Duas Mentes. Meu nome é Leandro, eu sou psicólogo e hoje eu quero falar um pouco sobre orientação parental. Muita gente não conhece esse termo, esse é um dos trabalhos que eu mais faço como psicólogo clínico. E a orientação parental ela é uma intervenção que tem sido muito usada, inclusive para tratamento de crianças. Né? Então, geralmente, quando os pais me procuram, são indicados para fazer orientação parental, as dúvidas que eu mais recebo é assim, as pessoas vêm até mim entendendo que orientação parental é algum tipo de terapia familiar. Então, hoje eu vou esclarecer um pouquinho para vocês entenderem exatamente o que é o trabalho e como é que ele funciona. Então, a orientação parental, ela não é terapia familiar. A terapia familiar, ela exige que a família participe de sessões em grupo, né, onde todos os integrantes da família serão ouvidos, terão oportunidade de falar. É realmente uma terapia onde o psicólogo ele cria uma dinâmica onde a família vai poder se comunicar melhor, esclarecer algumas coisas e tratar questões pertinentes ao convívio familiar e outras demandas. A orientação parental ela é um trabalho direcionado apenas para os pais. Existem algumas abordagens que até incluem a participação dos filhos em algum momento. Na forma como eu trabalho, não é feito assim. Eu trabalho apenas com os pais e o foco principal do trabalho de orientação parental é o relacionamento entre pais e filhos. Então, a forma como eu faço é dividida em sessões, onde essas sessões vão funcionar como se fosse um pequeno curso. Então, são sessões temáticas, onde eu vou expor algumas ideias, trazer temas específicos, né, um em cada sessão, e essas sessões, os pais terão a oportunidade de esclarecer dúvidas, tirar conclusões a respeito de situações próprias que decorrem na família e, inclusive, alguns pais têm a oportunidade de anotar uma série de informações e coisas que eu levo, né, para orientação, que vão servir como guias ou dicas, né, onde eu vou, inclusive, sugerir algumas modificações, algumas mudanças que possam ser feitas no ambiente familiar. E isso é um trabalho curto, né, essencialmente curto, diferente da terapia familiar, que pode ser um trabalho um pouco mais extenso, porque vão estar se trabalhando questões emocionais de todos os integrantes da família. Né? Então, o trabalho de orientação parental ele é um trabalho bem focal e objetivo. Então, são sessões temáticas, onde a gente vai discutir o relacionamento entre os pais e os filhos, esclarecer para os pais algumas dúvidas sobre o que é comum no comportamento de certas crianças, né, de dentro de tal a tal idade, o que não é comum, o que é comum no comportamento do filho adolescente até tal idade, né, o que os pais devem esperar. E isso é importante porque quando o pai sabe o que é comum, sabe o que esperar uh, a respeito do comportamento do filho naquela idade em que ele está passando no momento, os pais deixam de se preocupar com coisas que não deviam. Às vezes as famílias procuram um psicólogo, entendendo que o filho está com algum problema, e na verdade o que está acontecendo são coisas comuns, pertinentes àquele momento, né, aquela fase do desenvolvimento da criança ou do adolescente. Então, na orientação parental, os pais vão ter oportunidade de entender se as questões que eles estão passando são dificuldades comuns e, após isso, aprender como abordar, como lidar com essas dificuldades, ou se realmente são coisas que fogem do normal e eles devem sim se preocupar ou até mesmo procurar alguma ajuda extra, né, como um psiquiatra, um neurologista, ou questões pedagógicas, enfim. Então, esse é um dos pontos da orientação parental. Outra coisa, né, as crianças não participam, né, os filhos não participam. Por quê? É muito importante que os pais estejam totalmente à vontade para falar sobre as dificuldades que eles enfrentam
sobre os problemas que eles enxergam no comportamento dos filhos, nas coisas que acontecem em casa, e fazer isso na frente do filho muitas vezes é constrangedor para a criança, inclusive para os pais, né? Muitos pais, inclusive, têm dificuldades que vêm de um problema de relacionamento conjugal. Expor isso na frente dos filhos não é uma coisa saudável, né? Então eu geralmente recomendo que os pais, quando fazem online, né, que hoje é um trabalho bem comum, né, assim, de ser feito online, após a pandemia, muitos pais adotaram essa dinâmica, justamente porque facilita, né, assim, é importante a participação de ambos os pais, né, o pai e a mãe estarem presentes. Então, às vezes, por questão de horário ou distância do trabalho, né, um trabalha mais longe e tal, fica difícil de conseguir um horário, um dia em que ambos possam estar ali no mesmo local. Com a possibilidade de fazer online, às vezes o pai faz do próprio trabalho, às vezes faz na hora do almoço, um está em casa, o outro faz de dentro do carro, né? Um está no escritório, o outro está em outro lugar, enfim, fica mais fácil. E em casos em que os pais vão fazer online, eu recomendo, inclusive, que tome muito cuidado para a criança não estar nem próxima, né? Porque às vezes os pais acham que se a criança é pequena, ela está ali por perto, ela não vai prestar atenção e tal, e não é assim. A criança fica muito atenta, a criança é curiosa, ela quer saber o que os adultos estão conversando, então eu geralmente recomendo que, caso os pais vão fazer o trabalho em casa, né, ambos em casa, ou um dos dois, pelo menos, estando em casa com a criança, que possa ser feito num cômodo isolado, né, num local onde realmente o pai ou a mãe vai ficar totalmente à vontade, tanto para falar dos filhos, como para falar sobre si próprio, sobre algumas questões pertinentes ao relacionamento conjugal, que a gente acaba entrando um pouquinho em algumas sessões para falar sobre a dinâmica do casal, porque inevitavelmente, se a dinâmica do casal for uma dinâmica conturbada, isso vai impactar também o convívio com os filhos, né? Então, a orientação parental, ela tem esse foco, né, de trazer qualidade no relacionamento entre os pais e os filhos, capacitar os pais a saber melhor como intervir quando eles entenderem que é necessário, né, que realmente o que está acontecendo, o comportamento do filho está fora do normal, saber exatamente o que fazer, né, e alinhar ambos os pais para que tenham a mesma conduta. Um dos problemas muito comuns, né, em dinâmicas familiares prejudicadas é que cada um fala uma coisa. Então o pai fala uma coisa, a mãe fala outra. Quando é para intervir, o pai intervém de um jeito, a mãe de outra forma. Um pai fala sim, o outro diz não, né? Para situações semelhantes. Então, uma das coisas que é trabalhada é esse alinhamento entre os pais para que ambos saibam o que fazer, intervir da mesma forma, se entenderem melhor, né? Assim, conversar mais a respeito de como lidar com as situações em relação ao filho e estarem mais unidos, né, nessa forma de resolver os problemas. Então, orientação parental, resumindo, pode ser visto como se fosse um pequeno curso de preparo para os pais saberem lidar melhor com as demandas pertinentes à educação e comportamentos tanto de filhos pequenos, né, da infância, como adolescência. E também em relação ao próprio relacionamento, né, dos pais com os filhos, para que o ambiente familiar seja mais leve, para que o ambiente familiar seja de mais qualidade, e isso possa, inclusive, influenciar tanto no humor como no próprio convívio da família como um todo. Para quem é indicado a orientação parental? Normalmente eu recebo indicações de várias demandas, né? É, Em essência, a orientação parental ela vai servir para qualquer família ou qualquer casal que esteja tendo dificuldade para lidar com os filhos, independente de qual seja a dificuldade. Tá? A ideia da orientação parental é trazer segurança para que os pais
saibam o que fazer e quando fazer e se sintam realmente no controle da educação dos filhos, né? Se sintam à vontade para agir. Então, vai servir para qualquer família que sinta dificuldade com isso. Na minha prática, eu recebo muitas indicações de famílias cujos pais receberam um diagnóstico do filho, né? Como o TDAH, por exemplo. TDAH é uma demanda bem comum, os pais recebem esse diagnóstico, o seu filho tem TDAH, e aí a partir dali os pais se sentem perdidos, né? Poxa vida, e agora, o que, que eu faço? O que, que é normal? Será que eu deixo meu filho agir assim ou não? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudá-lo ou para melhorar isso ou tal? Então, pais com filhos diagnosticados com TDAH vão se aproveitar bastante da orientação parental, porque, embora o trabalho da forma como eu faço, né, e da forma como a maioria faz, ele já tem um contexto um pouco mais genérico para servir para qualquer família, a gente, sabendo do diagnóstico, a gente consegue dar uma filtrada e direcionar um pouco mais para a peculiaridade daquele diagnóstico específico. Então, o TDAH é um diagnóstico que é bem comum os pais precisarem de orientação parental. Pais com filhos que têm diagnóstico de TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Esses são os que mais me procuram. Inclusive o TOD, ele é uma comorbidade bem comum do TDAH. Né? Então, como eu tinha dito, é a questão do pai ou a mãe se sentir perdido. Meu filho, ele é extremamente opositor, ele me desafia, ele não me obedece, o que, que eu faço? A orientação parental vai ajudar muito nisso. Saber como agir, saber quando agir e o que tem que ser feito. Existem outras possibilidades também, filhos deprimidos. Eu já atendi bastante caso de pais que tiveram filhos adolescentes que tentaram suicídio, filhos com vício em jogos ou em eletrônicos, né? Isso também é bastante comum, a orientação parental vai ser bastante útil. E uma mais específica, que já é bem conhecida, é a orientação parental ou até familiar, como é usada em geral, para famílias de dependentes químicos, né? No caso, quando o filho é adolescente, né, e está fazendo uso de droga, isso tem um contexto mais de uma orientação parental, porque ainda vai ser importante a intervenção e o cuidado dos pais, né, em relação àquele dependente, aquela pessoa que está doente fazendo uso de drogas. Então, essa é uma orientação parental um pouco mais específica. Mas, enfim, como eu disse, qualquer família pode se aproveitar, mas esses são os problemas mais comuns. Filhos com diagnóstico de toque também, a orientação parental pode ajudar bastante. Filhos com diagnóstico de altas habilidades, os pais ficam perdidos. A orientação parental também vai ser bastante útil. Enfim, esse é o contexto, né, uma ideia geral do que é orientação parental. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários aqui, fazer alguma sugestão de complemento do tema, caso seja algo do seu interesse. E isso era o que eu tinha para o dia de hoje. Obrigado, até mais.